Lucas Evangelho, capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Essa frase que está dizendo "e no mesmo dia", que dia era esse? Domingo, o dia que Jesus, tá? Então é completando essa frase aí. E no mesmo dia, que dia? O dia domingo, o dia que Jesus ressuscitou. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele lhe disse, Jesus disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus fez duas perguntas. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? Eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta. Veja aí a pronúncia aí, gente, a forma que ele está colocando, que foi, né? Está colocando aí no sentido do passado aí, ó. Que foi poderoso em obras, foi poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Mas Maria Madalena viu ou não viu? Viu, como lemos ainda há pouco. E ele lhe disse, Jesus disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, olha a paciência de Jesus. Jesus explicava o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu.
e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se os dois lá, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 reunidos, e os que estavam com eles, os quais diziam, os dois diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Muito bem. Vejam só, pessoal. No início do culto, nós lemos a parte que fala que Maria Madalena viu Jesus no sepulcro, e que recebe a instrução de Jesus para que avisasse os discípulos. Quando Pedro vem com outro, não vê. Maria permanece e vê. Jesus disse que para ela, que a dissesse para eles que se reunissem, porque desejava estar com eles. E aí o que Jesus vai fazer? O texto que acabamos de ler diz que 2 homens, eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, e no caminho Jesus se aproxima deles na caminhada e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Qual é o assunto que vocês estão falando? E um diz para Jesus, que não reconheceu Jesus, diz para ele: és o único que não sabe das notícias, das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? E Jesus fala assim: quais? Fala para mim, Jesus é engraçado ou não é? Quais? Aí eles falam assim: de Jesus, o Nazareno, aquele que era profeta, aquele que tinha poder. Aí eles começam a comentarem a respeito da tristeza deles, porque achavam, os judeus pensavam, os judeus que creram em Jesus naquela primeira instância, presta atenção, pessoal, a grande maioria dos judeus, a grande maioria, não acreditavam e até hoje não acreditam, a grande maioria, mas uma pequena minoria, na primeira parte em que Jesus morre, ficam abalados, ficam constrangidos, consternados, Perdemos o nosso Salvador. Então nessa primeira instância, esses 2 homens diziam assim: nós pensávamos que esse Jesus restauraria Jerusalém. Restauraria de quê? Jerusalém estava sobre o domínio dos romanos. Havia um imperador romano que escravizava os judeus em Jerusalém, e o sonho dos judeus era que os romanos fossem embora, fossem mortos ou fossem embora, e que deixassem eles em paz. Esses judeus tinham na primeira instância, esses primeiros judeus que acreditaram em Jesus pensavam que Jesus ia botar os romanos para correr. E aí eles matam Jesus, amando
do sumo sacerdote e da grande maioria dos judeus. E esses homens estão a lamentar, dizendo: poxa, nós pensávamos que nós agora iríamos ver então Jerusalém ter paz, mas mataram ele. Vocês estão entendendo a explicação, gente? Mas mataram ele, o que nós vamos fazer agora? Aí Jesus vai usar uma expressão dizendo: ó nécios. Jesus pega até meio pesado, né? Ó nécios, não compreendem as escrituras? Até aquele ponto Jesus ainda não havia se declarado. Será que Jesus estava tão machucado assim? O rosto, que eles não conheceram? Mas enfim, Jesus teve paciência com os dois e começou a falar das escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas Davi, passando por profeta Isaías, Daniel e tantos outros, que profetizaram o Messias. Zacarias, Malaquias, todos eles profetizaram. Jesus teve paciência então de explicar nas escrituras, isso na viagem, na caminhada. Quando chegaram em casa, já estava escurecendo, e eles disseram: olha, não segue o teu caminho não, fica essa noite aqui com a gente. E Jesus então aceitou entrar na casa. Então quando eles sentaram à mesa, quando Jesus pegou o pão, levantou o céu e agradeceu, eles abriram os olhos ou o entendimento e disseram: é Ele. E nesse momento Jesus desapareceu deles ali. Preste atenção, dois homens que estavam voltando para casa arrasados, pensando: poxa, nossa esperança morreu. Tínhamos a esperança que Ele restauraria nosso povo, nossa terra. Mas agora que Jesus está caminhando com eles, falando com eles, abençoando eles, e quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. O que é que eles fazem? Olham um para o outro e diz: é Ele. E o outro diz: olha, você não percebeu que durante o caminho, quando Ele falava, o nosso coração ardia, nós sentíamos um poder nas suas palavras, nós sentíamos uma unção nas suas palavras, e nós em nenhum momento percebemos que era Ele, só agora percebemos que Ele ressuscitou. E olha que na conversa, eles na estrada, eles haviam dito que Jesus dizendo que, olha, até algumas pessoas foram lá no sepulcro e estava aberto e não viram, ninguém viu Ele. Viu sim, Maria Madalena viu, como lemos no início do capítulo. Mas enfim, aí Ele não apareceu, então que chato, né? Agora vamos esperar que Deus envie o Messias. Na mesma da hora, pessoal, à noite, eles fizeram a mesma viagem na mesma hora, voltaram para Jerusalém e se encontraram então com os 11, porque o Judas tinha o quê? Tinha se matado. Se encontraram com os 11 e todos eles já estavam maravilhados, porque Maria Madalena havia dito que havia falado com Ele, tinha visto Ele. E aí todo o capítulo 24 vai falar sobre a aparição de Jesus mais uma vez. Eu estou aqui com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e o verso 36 diz: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Jesus saúda a todos que estão ali com o que, gente? Com a paz. Você saúda os seus irmãos também com a paz? Sim ou não? Jesus falou: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: porque estáis perturbados, e
porque sobem tais pensamentos aos vossos corações, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em meu nome se pregasse o evangelho e a remissão dos pecados. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase. Veja bem: cumpria-se que ele padecesse, ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Pessoal, a história diz que Jesus apareceu primeiramente a 11. A notícia se espalhou, foi chegando gente, deu quase 500 pessoas naquele dia. E Jesus disse: olha, sou eu, estou aqui, estou vivo e tal. E Jesus aproveita aquele momento para dizer-lhes o seguinte: tudo que eu disse para vocês antes de ser morto já havia sido profetizado, teria de se cumprir. Lembra quando Pedro disse para o Senhor estava dizendo que estava chegando a hora e tal, e Pedro disse: Senhor, não se entregue, fica conosco, se esconda, não deixa eles te prenderem. E Jesus diz para ele: afasta ou para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. O que Jesus estava dizendo naquela ocasião? Que teria que se cumprir, que a ideia de Pedro era de não perder Jesus, mas Jesus estava ali para cumprir a missão que o Pai lhe deu, que deveria ser morto como um cordeiro, sendo entregue. Enfim, e tudo que Jesus falou naquele dia, falou biblicamente falando. Agora nós vamos para uma outra parte da mensagem, sobre essa última palavra que ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ora, o que Jesus vai dizer então a partir daquele momento? Preste atenção, pessoal. A missão de Jesus estava terminando. Aos 33 anos de idade, a missão de Jesus estava, a parte dele estava terminando. E aí eu mais uma vez volto a esse versículo, quando ele diz: permanecei em Jerusalém. Por que permanecer em Jerusalém? Naquele momento, qual era o sentido dessa expressão? A verdade é que todos os seguidores de Jesus estavam com medo de morrer. A verdade é que todos os cristãos fiéis a Jesus, cada um ficava na sua casa, e outros até fugiram para não serem mortos. E Jesus vai dizer para eles: vocês precisam estar o quê? Unidos.
Então a explicação dessa frase para aquele momento é esta: permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o que significa essa expressão? Até que do alto seja revestido de poder. Até aquela altura, Jesus não tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Até aquela altura, Jesus pregava o evangelho do reino, perdão de pecados, curava os enfermos, expulsava os demônios, aos pobres ou aos povos anunciava-lhes o evangelho do reino. Tinha dado sim autoridade para eles curar os demônios, curar os enfermos e expulsar os demônios, e até ressuscitar os mortos, mas não tinha ainda soprado o Espírito Santo. Penso que a pregação começa aqui. É que Jesus não estaria mais fisicamente com eles ou conosco, fisicamente. Então a expressão fica em Jerusalém, fazendo o quê? Orem, fortaleçam uns aos outros. Por que Jesus falou assim? Lembra da conversa que ele teve com os dois no caminho de Emaús? Qual era o sentimento deles? Qual era o sentimento deles? Tristes, perdemos, agora já era. Esse era o sentimento dos dois. E Jesus chega para os dois e diz: ei, estou aqui, eu venci a morte, estou vivo. É isso que estou querendo explicar, que a frase ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é para que toda a igreja, todo o povo, ou que não houvesse, que eles não debandassem, que eles não se separassem, mas que eles estivessem reunidos, meditando em tudo aquilo que ele havia dito e tudo aquilo que aconteceu, porque aparentemente a morte de Jesus foi o fim. Aparentemente a morte de Jesus acabou com digamos assim, o cristianismo. Mas uma vez que Jesus aparece para 11 e para um público de quase 500 pessoas, a notícia correu. A notícia o quê? Correu. E estando então em Jerusalém, para se fortalecerem na fé, para orarem, para se alegrarem pelo fato do ocorrido da sua ressurreição do terceiro dia, e um dizer para o outro: olha, eu não vi não, mas o fulano que eu conheço viu ele. Olha, eu não vi não, mas o fulano que eu conheço ele, disse que viu ele falando e pregando, então eu acredito, ele não iria mentir para mim. A notícia se espalhou. Mas se eles estivessem dispersados, não ia ter uma dificuldade aí? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos entrar na palavra? Vamos entrar na palavra? Se um dia você levantou a sua mão para Jesus, dizendo que se arrepende dos seus pecados porque acredita que Ele é o Filho de Deus, muito bem, mas daí ao passar dos dias, ou nessa viagem, nessa caminhada, por algum momento, infortúnio, ou de tristeza, ou de angústia, sua fé balançou, sua fé baixou, como as dos dois homens lá. Você não pode se deixar levar por isso. Por exemplo, aconteceu de repente algo muito ruim. Agora mesmo, nós vimos na TV escândalos de pastores, vimos nos noticiários. Isso entristece, e muito, de pastores que deveriam falar a verdade, praticar a justiça, e se corrompem. É triste? É. Isso gera escândalo? Sim. Mas é bíblico. Como assim, o bispo? É bíblico? Adivinhe os escândalos.
hão de acontecer os escândalos. É algo que, para nós que pregamos a palavra, torna-se vergonhoso. Como diz a expressão, né? Envergonha a classe, não é? É ruim, mas é bíblico. Jesus disse que deles, porque deles virão o escândalo. Jesus já havia dito isso. Ou seja, nós devemos aprender a lidar com determinadas situações. Eu disse, nós devemos aprender a lidar com situações que desagradam a gente. A gente precisa aprender a lidar com isso. Aceitar é uma coisa, e lidar com isso, como é lidar com isso? Dizendo, ó Deus, tem misericórdia, não deixa que essas coisas façam com que a semente da palavra seja tomada de alguém. Porque quando acontece um escândalo, muitas pessoas que estavam começando na fé, engatinhando na fé, o diabo aproveita isso para fazer o quê? Para tirar a pessoa da presença de Deus. Não é isso que acontece, gente? Então, aprender a lidar com isso é dizer assim: Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão começando agora, porque é difícil elas conviverem com isso. Mas enfim, acontece. Então, estarem juntos quer dizer estar na fé. O que eu quero dizer para você em relação a isso é que se você se afasta da igreja, que se você se afasta da presença de Deus, eu não estou dizendo que você está condenado, não sou irresponsável para dizer isso, mas corre um grande risco de você se esfriar. Por favor, entenda o que eu estou falando, pessoal. Eu vou repetir. Quando você se afasta da igreja e da presença de Deus, não quer dizer que você já está no inferno, não. Mas você está correndo um risco muito grande de que a sua fé venha a se enfraquecer, e acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, a sua fé tende a o quê? A afundar mais e mais. Então, quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, Jesus está querendo dizer, fica firme, fiquem juntos, orem, compartilhem momentos, compartilhem experiência, busquem a presença de Deus, estejam sempre na mesma fé, estejam em comunhão, mas um aqui, outro acolá, outro lá não sei aonde, tudo separado. O que vai acontecer? A tendência é se esfriar. Tira um graveto do fogo, não vai apagar na hora, mas ao passar do tempo, no passar do tempo vai estar só cinza ali, vai apagar. Então, por favor, eu trago essa expressão para que todos entendam. Não abandone a casa de Deus, não abandone a sua fé. Quando vir uma situação difícil, ela vai vir para te derrotar. Jesus estava ali, graças a Deus, né? Que Jesus estava ali para dizer, não, meus filhos, teria que se cumprir. A morte, o Filho de Deus haveria sim de passar pela morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e Jesus estava falando com eles e eles não perceberam. Tendo dito isso, quero que você entenda que na sua maior prova, na sua maior luta, na sua maior dificuldade ou talvez fraqueza, Jesus está caminhando com você e você não percebeu isso. Você, quem sabe, está num estado de angústia. Tem remédio para angústia, gente? Tem? Você pega o telefone, liga para a farmácia e você pede um remédio para angústia. O farmacêutico vai passar o quê? Tem remédio para angústia? A angústia é um peso, a angústia é uma dor, a angústia é um sentimento que existe em todas as pessoas. Até Jesus sentiu angústia e pavor no jardim de Getsemane. Mas o que ele fez? O que ele fez? Orou. Falou com quem? Com Deus. Então, nos seus momentos difíceis de dor, de angústia, perseguição, seja o que for, alinhe a sua fé com a presença de Deus. Portanto, estando na igreja, estando na oração,
você vai ter elementos para ajudar a sua fé a se fortalecer no dia da luta. Aprende isso. E por fim, pessoal, eu gostaria de ler rapidinho aqui, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Por favor, vai lá, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Sim, no capítulo 1 e no verso 3, diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Quantos dias? 40 dias, hein? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, pode ser hoje, pode ser amanhã. Por isso fica em Jerusalém. Aqueles dias que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo ou nesses dias o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus, gente. E aqui eu termino a leitura. Veja bem, pessoal, lá no Evangelho de Lucas, Jesus enfatizou: fica em Jerusalém, preciso que vocês estejam unidos para uma missão que vou dar. Veja, a missão dele estava terminando, mas agora ele queria que todo o povo estivesse o quê? Reunido, porque o povo não o veria mais, porque ele iria para o Pai, conforme João 14. E antes de ir, ele disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fica lá até que o Pai confirme o Espírito Santo. João batizou com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, vocês vão receber uma presença celestial. Veja, lá nos evangelhos diz que pela fé você ora e o milagre acontece, cura o doente, expulsa os demônios. Mas há muitas pessoas que curam os enfermos e expulsam demônios que não serão salvos. Quem é que é salvo? É salvo aquele que é remido, é salvo aquele que tem comunhão, é salvo aquele que tem uma vida com Deus. Então veja se você consegue entender isso. Jesus disse: permanecei até que do alto seja revestido. Então todas as informações que Jesus deu não foi suficiente? É claro que foi, mas é que eles não iriam ver mais Jesus fisicamente. Então ele disse: eu vou para junto do Pai, João 14. Mas ele diz: eu deixarei o Espírito Santo,
Ele é o Consolador, Ele estará convosco todos os dias. Portanto, já na parte que lemos de Atos dos Apóstolos, que foi a sua última aparição, Jesus então se declara, dizendo a eles, isso já 40 dias depois da sua ressurreição, dizendo que eles agora teriam a missão de levar a sua palavra a Jerusalém, Samaria, a Judéia e também o quê? Os 4 cantos da terra. Portanto, o Filho de Deus veio primeiro para os seus em Jerusalém, mas os seus não receberam ou não creram. Mas a todos aqueles que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem foi que creu naquela altura, que não era judeu? Paulo, Cornélio e tantos outros que não eram judeus, creram. E Jesus está dizendo, vocês vão levar a minha palavra aos 4 cantos da terra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será condenado porque não crê. Entende? Então naquele momento, pessoal, em que Jesus diz, vocês vão receber o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, após então completando então os 50 dias, 40 dias, Jesus fez aquela pregação. 10 dias depois, eles estavam o quê? Ainda reunidos, num ambiente como esse. E de repente, o Espírito Santo desceu, no capítulo 2 de Atos, que o Espírito Santo envolveu toda aquela casa, ou seja, todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e aquelas pessoas passaram a falar em outras línguas. E aí essas línguas não eram línguas estranhas dos anjos, eram línguas estrangeiras de outros países, porque eles receberam autoridade para pregar a palavra. Não, bispo, mas eles pulavam, falavam com ousadia. Sim, cheios do Espírito Santo, porque é assim que deve ser pregada a palavra de Deus. Assim como eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para vocês não a minha palavra, mas a palavra do nosso mestre, que cumpriu a sua missão dignamente, sendo vencedor, tendo o Pai o exaltado, ou sim, exaltado, recebendo poder no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Toda essa autoridade está entregue nas mãos de, e que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, pessoal? Para concluir, Jesus cumpriu a sua missão, nos alcançou. Nossa missão hoje nós temos várias missões, mas as nossas principais missões, qual é a principal missão que nós temos? A principal, de permanecer firme na presença de Deus. Jerusalém hoje, vou usar essa expressão, permanecer em Jerusalém, seja a casa de Deus ou a presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Essa é a primeira missão, permanecer na presença de. E vamos configurar aqui a segunda missão importante. Enquanto estivermos aqui, vamos o quê? Pregar a palavra, levar a palavra. Qual palavra? Jesus quer te dar um carro novo? Qual a palavra? Jesus quer te dar um apartamento novo? Qual a palavra? Jesus quer te curar? É essa a palavra? Não. A palavra da salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a palavra da salvação. Então Jesus disse isso: vocês vão, porque agora eu já vos ensinei. Sobre vocês agora está a autoridade e o Espírito Santo. Permaneçam firmes, mas levem a minha
palavra. E aí eu encerro com isso. Essa é a nossa missão. Temos várias, mas as duas principais são essas: permanecer inabalável e levar a sua palavra. Leve a palavra de Deus. Não queira o céu só para você. Não queira só você ser salvo. Deseje que outras pessoas sejam salvas, e principalmente o perdido. Principalmente o perdido. Está perdido? Leve a palavra a ele, leve a palavra a ela. Se receber, amém. Se não receber, você fez a sua parte. Glória a Deus, pessoal. Portanto, hoje nós celebramos o dia em que Jesus venceu a morte e está dentro de nós, junto com o Espírito Santo, e hoje nós estamos levando essa palavra a todas as pessoas. E quem crê, diga amém. Fica de pé e aplaude o nome do Senhor bem forte.